Signo de Leão, bem-vindos, bem-vindas ao canal, espero que todos vocês estejam bem. Se você quer ouvir mais conteúdo sobre signos, não deixe de se inscrever aqui no canal, de curtir e comenta o que você achou da tiragem. Vamos lá, Leão, entender quais são as energias para os seus próximos 7 dias. Espiritualidade, universo, quais são as energias para Leão? Os próximos 7 dias. Quais as energias para Leão, tarô? Oito de espadas e cavaleiro de copas. Saiu aqui no fundo do deck a lua. É um pouquinho pesado, né, Leão? Tá? Muita questão mental. Muita questão mental. Provavelmente vocês estão remoendo acontecimentos que feriram vocês, tá? Acontecimentos ruins, seja algo recente, seja algo do passado mesmo, tá? Algo que aconteceu no passado, na infância, enfim. Algo que pesou, algo que você sente que te aprisiona, que você não consegue seguir em frente, tá? Muita possibilidade de algum trauma, alguma mágoa, um rancor muito profundo que você pode ter de uma pessoa, tá? E isso tá te impedindo de avançar, tá? O Cavaleiro de Copas, ele já tem uma energia de avanço um pouco mais lento, uma velocidade que vai no ritmo de cada um. Só que com esse aprisionamento, significa que nem um passinho de tartaruga vocês estão dando. Vocês estão realmente presos. Realmente parece que a vida está travada. Parece que as questões principalmente relacionadas ao teu emocional. Quando a gente fala de mágoa, de rancor, quase sempre é relacionado a alguma pessoa em específico, né? Então, essa relação e aqui não precisa ser necessariamente uma relação amorosa, tá? Pode ser um vínculo familiar, pode ser, às vezes, um relacionamento com um chefe, com um colega de trabalho, que trouxe um prejuízo para você. Desde que aquilo aconteceu, você sente muita dificuldade de seguir em frente, você se sente estagnado e isso tá sendo muito prejudicial, tá? Carta da Lua, mostrando muitas forças inconscientes, muitas questões ocultas e que provavelmente você não está olhando, tá? Essa dor tão grande, você se sente aprisionado, você tá nessa estagnação, tá sofrendo, mas mesmo assim você não consegue olhar para isso, você não consegue enfrentar isso, tá, Leão? Grande dificuldade de enfrentar, de pôr esses sentimentos, de expor novamente, com medo de que a dor seja muito grande de novo, tá? O que mais, tarô? Carta da Justiça. Aqui, vamos lá. Justiça. A gente não tá falando de uma justiça humana, tá? Que pode ser falha. A gente tá falando, representando a justiça divina, tá? E a justiça divina, ela não vai fazer só o que é melhor para você. Ela vai fazer o que realmente é o correto, avaliando todas as questões em pauta. E talvez você esteja se sentindo aprisionado porque você está se sentindo injustiçado no fundo, tá? Você não consegue soltar essa situação que te aconteceu porque você sente que você foi injustiçado, que você não recebeu o que foi necessário, que você não conseguiu alcançar aquele objetivo, que foi injusto, que você saiu prejudicado na situação. Essa injustiça está muito forte, tá? Vocês estão realmente presos nessa questão, não estão conseguindo analisar os fatos com clareza e isso está, né,
A carta da lua, falta de clareza total, não tá olhando para a situação, focando só no seu lado, tá, Leão? É bem pesado isso, né? Eu sei que, mas essa situação, as coisas tinham que acontecer, o tarô tinha que trazer um conselho para me ajudar e tá te ajudando. Às vezes o que você quer não é o que você precisa. E o tarô sempre traz o que a gente precisa. Carta da Rainha de Paus, tá? Tá na hora de parar de se vitimizar, tá? Leão, tá na hora de parar de se vitimizar. Tem que seguir em frente, tem que ser mais maduro, tá? A Rainha de Paus é maturidade em pessoa, é experiência, é entender que aquela situação já passou, já ficou no passado, e que se você continuar matutando isso por muito mais tempo, tua vida não vai andar mesmo. E tem que entender que aquela experiência, por mais dolorosa que possa ter sido, Leão, ela trouxe algum ensinamento para você, tá? A gente tem que parar aqui, Leão, de olhar para essa experiência só no lado negativo, tá? Se você olhar no lado negativo da vida sempre, obviamente que você vai encontrar pepino, obviamente que você vai encontrar coisas para se sentir infeliz. A vida é dura mesmo, mas isso não significa que você não possa encontrar oportunidades nas situações, por mais difíceis que elas sejam. Então, tenta mudar a abordagem, tenta mudar o ponto de perspectiva, começa a crescer, precisa criar mais maturidade aqui, Leão, com essa situação, tá? Não é que você seja, às vezes, em tudo uma pessoa imatura, mas nessa situação você pode estar, sim, Leão, agindo com imaturidade. E nessa semana você precisa ser mais maduro se você quer seguir em frente. Quer alcançar o sucesso? Quer alcançar os seus objetivos? Quer fazer tua vida dar certo? Tenha mais equilíbrio. Vá atrás do seu equilíbrio. Seja mais moderado. Vai analisando as situações que te aconteceram do ponto de perspectiva diferente mesmo, tá? Que se você só almejar o sucesso, mas não fazer o processo necessário para alcançar esse sucesso, tá? Porque a temperança é aquele processo, sabe quando você fica sovando massa de pão, que precisa ficar preparando massa, preparar o bolo? Tem todo um processo, tem todo um ritual que você tem que fazer para que aquilo possa acontecer, para que o pão seja feito, para que o bolo seja feito. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer esse processo interno, a gente tem que ficar matutando, trabalhando em um ponto específico, nas questões internas, principalmente que você está fugindo, você precisa começar a entender que você vai ter que trabalhar nisso. Você vai ter que olhar para essa situação e temperar. E ficar ali, trabalhando. É um processo, não vai ser da noite para o dia, mas que você pode, através dessa mistura, através desse processo, alcançar o sucesso. Mas não tem como fugir do processo. Não tem como fugir dessas etapas, tá, Leão? Não tem como pular a etapa e chegar no resultado final. Não tá dando certo a abordagem que você está utilizando. Você só continua estagnado, você não está avançando. E para avançar, você precisa ter um trabalho duro e começar a ter mais equilíbrio mesmo, tá? O 6 de ouros aqui no fundo do deck, mostrando essa questão de saber ponderar as coisas, entendeu? Não queira tudo só para si. Não seja tão egoísta, achando que o mundo gira em torno de você ou que a situação em si tem só a ver com você. Se teve outras pessoas envolvidas nessa situação, a situação impactou aquelas pessoas de alguma maneira também. E se você às vezes foca só
no seu mal-estar, você não percebe que tem outras pessoas que também estão passando pelos seus problemas, que a vida, ela vai cobrar de todo mundo, que a vida, ela tem os pontos ruins para todas as pessoas, tá? Então, tira esse foco tanto de você, lembra? Para de se sentir injustiçado, para de focar tanto no mal que te aconteceu, para você tentar encontrar nas experiências que você tem com outras pessoas, em conversas, em convívios, que as outras pessoas também estão passando por dificuldades. Isso vai abaixando um pouco o seu ego e você vai começando a agir com mais empatia. Você vai começando a agir com mais caridade, não deixando de ser pisado, tá? Não é isso. Mas e adquirindo essa humildade, adquirindo essa gentileza no coração, é importante, porque isso vai fazer vocês caminharem para essa maturidade, vai fazer vocês aprenderem com as experiências, tá, Leão? O que mais? Tarô, o que mais, Leão? Precisa saber para essa semana. Espiritualidade, qual o conselho para Leão? Qual o conselho? Tá, primeiro, 8 de paus, rainha de ouros, teve valete de paus também, e valete de espadas. Valetes aqui, né? Então, iniciativa, precisa tomar iniciativa aqui para fazer as coisas acontecerem, tá? Quer mudar, quer fazer essa estagnação que está acontecendo na vida de vocês passar, né? Quer superar esse problema, alcançar patamares maiores? Tem que parar, lembra que eu falei, de ficar no vitimismo, de ficar focando só na situação ruim que aconteceu e agir, tomar iniciativa aqui para conseguir alcançar esse objetivo, conseguir destravar as coisas. Então, os valetes, eles são esses momentos de início de jornada. Então, é um momento de vocês iniciar a jornada. Como? Valete de espadas, ampliando a visão, tendo mais a mente aberta. Lembra o que eu falei? Não focar só em vocês, focar no que está acontecendo ao redor, focar nas outras pessoas, focar no que as situações têm tido efeito, né? Tendo consequências na vida das outras pessoas também. E agir, não ter medo de agir. Teve a mente aberta, identificou pontos, vai tendo insights, vai colocando práticas em ação, começa a pensar em coisas para você fazer que vão ajudar você a fazer essa situação movimentar, a fazer você resolver esses conflitos, né? Principalmente trabalho interno, tá? Porque rainha de ouros, processo de cura, processo de autocuidado, de zelar pelo seu bem-estar, de olhar para dentro realmente buscando se melhorar, buscando resolver essas questões. Não mais ficar alimentando o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa que teve, mas alimentar o amor a si mesmo, alimentar a situação que você quer ficar bem, você quer seguir em frente, você quer ser feliz. Então, para isso, você tem que parar de focar no que te machucou e focar nas coisas que te fazem bem, nas coisas que podem te trazer bem-estar. E aí, se fizer esse processinho, se seguir essas etapas, se abrir a mente, trabalhar as questões internas, parar de focar só em si mesmo, tomar iniciativa para colocar as soluções em ação, para entender o teu processo, para trabalhar nesse interior, as coisas começam a acontecer. As coisas vão começar a se movimentar. Existe a possibilidade de vocês movimentarem-se, dessa estagnação passar, mas precisa fazer esse processo, precisa seguir essas etapas aqui. Então, Leão, vamos agora com o baralho cigano entender quais conselhos para você nessa semana. Vamos lá, baralho, quais as energias para Leão? O livro, saiu a carta do livro, e aqui os peixes.
Aqui, meus amores, com essas duas cartas, preciso entender o quê? Que para vocês alcançarem esse fluxo de energias, para vocês conseguirem fazer a movimentação acontecer, as energias se movimentarem para o benefício de vocês, para trazer coisas boas para a vida de vocês, né? Que a carta dos peixes simboliza isso. Esse fluxo de energia, essa possibilidade de prosperidade, de abundância, de felicidade, precisa começar a adquirir as habilidades para isso. Tem a possibilidade dessa prosperidade, dessa abundância acontecer, mas você ainda não está pronto para isso. Precisa se preparar, precisa resolver as pendências para que isso possa acontecer. E aí que vem o foco. E lembra, focar em coisas para você, lembra, focar em coisas que vão ajudar você a melhorar, a resolver as situações, né? Tomar iniciativa às vezes pode ser adquirindo habilidades novas, focando em mudança de hábitos, focando em mudar comportamentos nocivos que vocês estão tendo, tá? E aí, aprendendo coisas novas, estudando, vendo livros que vão te ajudar a sair desse momento estagnado, desse momento que você se sente preso na situação em si, né? Como eu falei, seja financeira, seja profissional, seja emocional, vocês precisam ir atrás, correr atrás do processo, correr atrás de adquirir os conhecimentos, tá? Porque isso vai fazer com que comece a destravar as energias, com que as coisas comecem de fato a fluir, tá bom? Leão, espero de coração que essa tiragem tenha ajudado vocês. Se você gostou, comenta aqui embaixo se fez sentido. Não deixe de se inscrever no canal para ver as próximas tiragens dos signos. E se você quer marcar a sua consulta particular para entender mais especificamente o seu momento, aqui embaixo na legenda ou no comentário fixado tem um link para entrar em contato comigo. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.